7h01, então, 19h01. Vamos começar a nossa live. Mais um tema hoje, por que estou comendo as minhas emoções? Então, é um tema que a gente ouve bastante, sabe-se alguma coisa ou outra, e a gente fica perdido em meio a muitas informações, a gente tenta se encontrar de alguma forma, né? Então, vamos lá, gente. Boa noite, obrigado pelo privilégio, pela confiança de vocês estarem aqui. E eu vou falando, se vocês tiverem alguma pergunta, porque a ideia é sempre ser um bate-papo. Vocês podem estar me perguntando. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Estão? Então, vamos lá. Então, o que a gente vai... Primeiro, a gente tem que saber o que é obesidade e o que é excesso de peso, né? Qual que é a diferença entre esses dois, tá? Então, assim, ó, a obesidade, ela é uma doença crônica, tá? É algo que, então, ela é caracterizada pelo excesso de gordura corporal e ela provoca danos à saúde. Então, assim... não é apenas uma pessoa que diga assim, a pessoa tá gordinha, mas a pessoa pratica aí no esporte, não. Então, a obesidade, a gente sabe que tem aí dentro de alguns graus, né? Então, até a gente pode ver, não sei se vocês têm o hábito, às vezes, de ver aquela série do Quilos Mortais. Aquilo, gente, é real. E a pessoa não ficou daquele tamanho da noite para o dia. Aquilo, então, assim, demora um tempo, mas a gente vai indo e o problema é que nós vamos achando que está tudo bem. Tá? E o excesso de peso, ele é uma divisão da obesidade, é um subgrupo, só que também é uma doença, só que ela não causa tantos danos quanto a obesidade, tá? Então, vamos lá. E hoje, por que as pessoas estão acima do peso? Vocês podem notar que depois... Ai, que lindos, muitos coraçãozinhos, gente, obrigada! Por que as pessoas, depois da pandemia, principalmente... houve um aumento grande de sobrepeso, de obesidade. Vocês podem notar, se vocês colocarem isso para pesquisas, vocês vão ver como aumentou, não somente em adultos, como algo muito preocupante nas nossas crianças, adolescentes e jovens, tá? Por quê? Porque hoje o grande mal da maioria das pessoas é a ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade, ela é o quê? É o mal do século, ela aflige várias pessoas de várias e diferentes faixas etárias, ela se manifesta, então, independente da posição social, cultural e, como eu disse, as idades, né? Então, vamos lá. Eu tenho uma colinha, né, gente? Porque senão eu começo a falar e às vezes eu fujo do tema. Então, eu tenho que colocar uma colinha aqui para poder direcionar vocês certinho. E o que a gente sabe sobre emoções, né? Emoções, elas podem ser descritas como uma reação que uma pessoa vivencia em resposta a uma determinada situação. As emoções, ela é um estado psicológico complexo. Ela envolve 3 componentes. Tá? Ela envolve, então, uma experiência subjetiva, ela envolve uma resposta fisiológica e ela envolve uma resposta comportamental. Carol, o que é isso? Uma experiência subjetiva porque ela é sua, ela é de cada indivíduo. Eu não posso experienciar lá para a Dona Maria e saber qual é a emoção que ela sentiu quando um cachorro, por exemplo, passou na rua, o cachorro latiu para ela. Porque isso é subjetivo dela, foi com ela. Por quê? Porque isso desencadeou uma resposta fisiológica e um comportamento, entende? Isso é uma emoção. Então, a emoção você sente, ela vai gerar algo físico, né? E vai gerar um comportamento. Então, isso é emocional. Eu trouxe para vocês dados também, que no Brasil hoje, gente, a cada 3 crianças, uma está acima do peso, tá? 124 milhões de crianças e jovens estão obesos no mundo. 30% das crianças e adolescentes com excesso de peso no Brasil. Então, é um número bem considerável, tá? 30% é bastante mesmo, é considerável esse número nas nossas crianças, né? A probabilidade da obesidade se continuar para a vida adulta, ela é 5 vezes maior numa criança que já desenvolve na criança, tá? E a obesidade, ela está associada
há um maior risco de doenças crônicas. Então, é algo bem preocupante, a gente precisa sim de um olhar atento para isso e nós temos que cuidar disso. Então, vamos ao que interessa, né? Vamos falar como lidar com a obesidade, Carol, como é que a gente pode lidar com o excesso de peso? Primeiramente, tá? Buscar a ajuda de um profissional. Por quê? Porque você precisa tratar a causa e não apenas sintomas, né? Então, muitas vezes a gente pensa assim, eu vou lá num determinado profissional da saúde e eu vou tomar uma medicação para inibir apetite. Tudo bem, vai inibir apetite, vai funcionar ok, por um determinado momento você vai emagrecer. Porém, quando a pessoa para de tomar a medicação, aquilo vai voltar, porque ela não tratou a causa, tá? E a obesidade, ela tá muito mais ligada com o emocional do que você imagina, tá? Então, assim, por exemplo, temos uma criança que cresce... cotidiano da vida, tá, gente? Os pais precisam trabalhar, mas aquela criança se sente, de certa forma, abandonada, porque ela fica numa creche, numa escola o dia todo, e os pais precisam trabalhar. Eles precisam porque é o ciclo da vida, mas aquela criança, no seu interior, não entendeu. Então, aquilo vai gerar uma emoção naquela criança de abandono e ela vai tentar começar a suprir isso, pode ser talvez na adolescência ou na vida adulta, por uma compulsão alimentar. Ela vai tentar suprir aquele sentimento com comidas. Então, ela vai começar a comer cada vez mais. Ou pessoas também que têm dificuldade em dizer não, têm dificuldade num posicionamento, ela também tenta suprir aquilo com a alimentação, ela vai tentar comer aquela emoção, né? O que a gente vê hoje, por isso que eu falo sempre dentro da medicina integrativa, das terapias integrativas, o ser humano não é visto apenas como um corpo físico, tá? O ser humano é visto como 3 partes, né? Nós precisamos ver o espiritual da pessoa, a gente precisa ver o emocional dessa pessoa e o físico. Eu não posso tratar apenas o físico se eu não conseguir alinhar o emocional daquela pessoa. Não tem como estar alinhado junto, precisa andar junto, tá? Então, o primeiro passo para você começar a lidar com a obesidade é procurar ajuda, tá? Você precisa de um profissional que possa te orientar. A segunda forma de lidar com a obesidade é ter o apoio de alguém, é buscar apoio, seja na família, seja nos amigos. É bom você comunicar às pessoas ao redor que você está num processo e que você precisa, naquele momento, que as pessoas respeitem a tua decisão. Principalmente crianças, adolescentes. Se você tem uma criança e um adolescente, as nossas crianças, eles são espelhos. Né? Quem é pai, quem é mãe aí vai saber o que eu tô falando. Eles são muito mais de ver o que a gente faz do que ouvir o que a gente faz. Então, se você vai comer um cheeseburger, se você vai comer batata frita, você vai tomar refrigerante e você vai dizer pro teu filho, não coma porque faz mal, não tome refrigerante porque engorda. O que você acha que aquela criança vai fazer? Ela vai tomar? Ela vai comer porque meu pai come, minha mãe come, então tá tudo certo, porque a minha referência faz, eu também vou fazer. Então, é muito importante para aprender a lidar com a obesidade, é você aprender a comunicar às pessoas ao redor para que eles te apoiem e te auxiliem. Principalmente quando essa obesidade já está gerando doenças crônicas, diabetes, a gente vê muita hoje diabetes tipo 2, a gente tem muito problemas pulmonar, a gente tem problemas cardíacos, tá? Hipertensão, então assim, gera muitas doenças mesmo e o corpo fala, tá, gente? Vocês precisam prestar atenção no corpo de vocês. Dor de cabeça não é normal. Dor nas juntas não é normal. Oi, Marla! Sejam bem-vindos, gente. Nossa, eu tô bem feliz, todo mundo, obrigado, bastante coraçãozinho. Fico até com as bochechinhas vermelhas de emocionada. Então, voltando, dores não é normal. Dor nas costas, eu tenho dor de cabeça constante, eu tenho constipação, o meu estômago não digere nada, tá? Um estômago que não digere nada, a gente precisa observar mais a fundo aquele paciente, né? Por quê? Eu não estou digerindo as minhas emoções? Então, às vezes, não é só a comida, né? A gente vê aí o nosso fígado também, que é um órgão falado muito sobre a raiva,
né? Então, assim, acúmulo de raiva, falta de perdão. Então, assim, como eu disse, eu não posso olhar para aquele paciente e apenas dizer, ah, ele está gordo, ele está obeso, ele está sobrepeso, e não olhar o emocional. E a gente tem também ao contrário, tá? Nós temos muitas pessoas que são muito magras, tá? Pessoas que não se alimentam bem, que não ingerem a quantidade suficiente de vitaminas. Por quê? Porque elas têm emoções que elas não conseguem digerir. Então, elas não conseguem se alimentar. Então, a gente precisa ficar com um olhar muito atento para isso também, tá? E a minha dica, né, o terceiro passo de como lidar com a obesidade é procurar, sim, o auxílio de terapias, né? Então, eu não iria deixar de falar hoje, nós vamos falar sim, eu trouxe para vocês, então, para você alcançar um resultado, ter o foco e alcançar êxito, você precisa focar no problema, lá na raiz do problema. Então, como eu disse, então a gente tá aí comendo nossas emoções, nós estamos cada vez mais com pessoas com ansiedade, com estresse, bipolaridade, e as pessoas estão cada vez mais engordando e elas às vezes não sabem por quê. E se você pegar hoje, tá, gente, eu falo com propriedade, porque eu já peguei paciente acima do peso, paciente gordinho, e segue à risca uma alimentação às vezes de 1.500 calorias, 1.200 calorias, e a pessoa não emagrece. Por quê? Porque não é o alimento só, tá? Tá muito aqui também. Tá no emocional, a gente precisa tratar. E a primeira terapia integrativa que eu trouxe para vocês, é óbvio que eu iria falar, né? Foi sobre aromaterapia. Por quê? A aromaterapia, ela trata a mente e o corpo, tá? Gente, a aromaterapia, ela é fantástica, porque além de tratar sintomas físicos, ela vai trabalhar também emocional e também de contrapartida o nosso espiritual. Então, você vai conseguir alinhar a nossa casa, tá certo? Olha só, alguém aí indica algum olhinho que diria, ah, Carol, eu conheço um óleo que pode ajudar no caso da ansiedade, da obesidade. Alguém se arrisca a falar algum olhinho? Não vale o lavanda, porque o lavanda a gente sabe que é um óleo coringa, que é para muita coisa mesmo, mas sim, tá? O lavanda ajuda muito. Alguém mais pode falar algum olhinho? Hoje eu quis trazer uns diferentes do que a gente sempre fala, né? Dos coringas e dos carro-chefe aí que a gente sempre fala. Peppermint, tá, gente? Peppermint para quem tá em processo de emagrecimento ou tá em processo, às vezes, até de vícios, tá? Cigarro, bebida alcoólica. Você pode estar botando uma gotinha na ponta do dedo. Se conseguir pingar direto na língua, por ele ser um óleo mais ardidinho, ele ajuda a inibir muito à vontade. Então, assim, é um óleo também coringa, claro, e é um óleo para se ter no bolso. Eu sempre digo, lavanda e peppermint, carreguem no bolso. Andem com eles no bolso, tá, gente? São olhinhos maravilhosos que podem suprir aí, olha, 80% do nosso dia em questões de emoções, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe para vocês hoje um óleo também mais falado, mas capim-limão, isso mesmo, capim-limão pode ser usado. Eu iria falar também sobre ele, né? Porque o capim-limão, ou para quem conhece de outras cidades, é o cidreira. Por que o capim-limão? Porque esse óleo trabalha nosso emocional na questão da ansiedade. Então, vai diminuir aquela vontade de comer loucamente. Eu não sei se vocês acham que na casa de vocês não acontece isso, acho que é só na minha casa, só na minha vida. Às vezes tu quer comer até os rebocos da parede. E geralmente você não tá com fome. Porque se fosse fome, um prato de alguma coisa orange, isso mesmo, Dani, o Will Orange também é indicado para obesidade, para trabalhar essa questão do emocional. E o Will Orange, que é a laranja selvagem, eu trouxe ele aqui hoje numas dicas de queima de gordura, tá? Então, ele tem muito limoneno. E por ter bastante limoneno, ele é maravilhoso para colocar em cremes de massagens e ajudar na gordura localizada. Então, ele é muito bom. Olha, temos gente que conhece óleos aí, gente, né? Mas o que eu tava falando, tem dias que a gente tá sem fome, mas a gente quer comer, Por quê? É a ansiedade. Aí entra o capim-limão, a bergamota, tá? A bergamota, além dela trabalhar a ansiedade, gente, ela vai trabalhar o amor próprio. Ele é um óleo para trabalhar o amor próprio. E se você tem amor próprio,
Fala pra mim, você vai sair por aí comendo qualquer coisa? Você vai aceitar qualquer coisa? Não. Por quê? Porque primeiro você vai dizer, isso não vai fazer bem pra mim. E hoje, muitas pessoas que a gente vê acima do peso, elas não têm mais o amor próprio, têm dificuldade de se olhar no espelho, dificuldade de tirar fotos, elas não gostam de si mesma, porque houve, né, uma perca desse amor próprio. Outro olhinho maravilhoso, gente, erva doce. Olha só, o erva doce, ele era muito usado na Grécia, tá? Por pessoas que competiam, porque ele é inibidor de apetite. Eles mordiam as sementinhas de erva doce, olha que interessante, para ajudar a inibir o apetite. Então, assim, ó, o erva doce, se usado por ingestão, ele inibe o apetite. E bergamota se fala em São Paulo também. E isso mesmo, bergamota tem em São Paulo também. Capim-limão também, isso mesmo, Margarete. Vários olhinhos que o pessoal já conhece e já sabe que trabalha a questão da ansiedade. Porque a gente precisa trabalhar ansiedade, estresse, fadiga, compulsão, má digestão, tá? Tratar o intestino, gente. A gente pode tratar o nosso intestino, insônia, irritação. Precisa ser tratada, senão você não vai digerir as emoções e vai continuar, tá? A comer desenfreadamente. Então, outro óleo que eu trouxe também, eu sou apaixonada por ele, inclusive ele tá aqui no meu difusor nesse momento, que é o patchouli. O óleo de patchouli é um óleo que te faz saber estabelecer limites na sua vida. Sabe aquela dificuldade que você tem de dizer sim ou não? Quando você quer dizer sim, mas você acaba falando não, ou quando você quer dizer não e acaba dizendo sim, o óleo de patchouli, ele te estimula a estabelecer o teu limite, tá? Então, é um óleo que vai ajudar muito no processo de emagrecimento, vai ajudar muito na questão também de trabalhar o teu emocional. E outro óleo que eu trouxe também, não poderia deixar de fora, é o ylang-ylang. Bastante pessoas falam do ylang-ylang como afrodisíaco, porque ele tem, a principal função dele realmente é essa. Mas o uso do ylang-ylang, com algumas sinergias que eu vou passar para vocês, tá? Ele faz essa recuperação do amor próprio, é um óleo muito, muito bom para a recuperação do amor próprio, tá? Então, para compulsão alimentar, anota ali, pessoal. Pra gente não se estender muito também, tá? Pra compulsão, você pode estar usando bergamota, ylang-ylang e erva doce, tá? Então, esses 3 olhinhos, você pode estar fazendo uso topicamente deles, tá? Nunca puro, gente. Pode procurar um creme neutro, um óleo vegetal e fazer aí uma automassagem na região do abdômen. Ou você pode estar usando ele também no difusor. Para autoconfiança, né? Para você se sentir mais confiante de si mesmo. Isso ajuda a estabelecer os limites na alimentação. Não, isso eu não quero, isso eu vou levar a sério, isso eu vou seguir, tá? Então, você pode colocar o patchouli e a bergamota. Por quê? Porque você vai estabelecer os teus limites e você vai estar entrando em contato com você mesma, ó. Cerejinha do bolo, tá? Agora eu trouxe um que eu acho que é muito, muito bom também, vai ajudar muita gente por aí, que além de estabelecer os limites, além de se conhecer, saber se quer dizer sim ou se quer dizer não, o mais importante é externar, né? É falar. Então, você vai usar patchouli e erva doce, tá? Você pode estar usando de forma tópica, fazendo então aí a tua sinergia, ou você pode usar no difusor também, certo? E eu trouxe pra vocês, olha que lindo, um gel creme. Você pode fazer, ou um gel ou um creme. E também, se você quer assim, Carol, eu tô acima do peso, ou eu estou com obesidade e eu quero começar a trabalhar isso logo. Você pode fazer também um sabonete líquido para você estar usando no banho, tá? Fazer essa detoxificação já no banho, e aí depois, pós-banho, você vai passar esse creme ou esse gel. Lembrando, tá, gente, você não conseguiu esses quilos da noite pro dia. Então, não exija também dos óleos essenciais, eu tô usando há 1 semana e não fez efeito. Não, tá? Existe paciente e paciente. Cada caso é um caso. Existem casos que vai levar aí, de repente, 30 dias, mas existem pessoas que vão levar até 45, 60, 90 dias. Então, temos que ter
Essa noção, a gente precisa entender isso, né? Às vezes a pessoa tem 50 anos, sofre de uma obesidade, às vezes grau 1, grau 2, está muito acima do peso e a pessoa passou ali 30, 40 anos se alimentando de forma errada, guarda muitas emoções dentro dela, muitos sentimentos, é uma pessoa com bastante feridas emocionais que precisam ser tratadas. Então, ela precisa procurar um profissional, procure um aromaterapeuta de confiança, procure um profissional da saúde que trabalhe com aromaterapia, com essas terapias integrativas, porque você vai precisar trabalhar essas feridas, né? Um corpo grande é sinal de defesa, tá? Um corpo muito grande, existe lá dentro uma alma, né? Existe lá dentro uma psique de uma criança ferida, então precisa ser tratado isso. Eu vou passar essa receitinha para vocês fazerem o creme de automassagem, ter esse autocuidado, esse carinho com você mesmo, né? E pode também estar fazendo em sabonete. Gente, respeitem as quantidades, tá? Respeitem as quantidades, porque isso daqui funciona. E o exagero, né, querer pôr a mais para ter mais resultado, uma coisa que era para ser benéfica, vai acabar sendo ruim, tá? Então, vamos respeitar. Então, você pode escolher 100 gramas de um creme neutro, não pode ter cheirinho, para não dar aí interações com os óleos essenciais. Então, escolha um olhinho ou um creme neutro. E aí, você vai colocar ali, pode colocar 15 gotas de laranja selvagem, né, do Will Orange. Que bom, Marla. Olha, temos uma pessoa de Pissarras, uma amiga da Carla. Que bom. Anotaram ali? Pode colocar 15 gotinhas de laranja selvagem, 5 gotinhas de erva doce, 5 gotinhas de gengibre. O gengibre vai ser o nosso potencializador, é o que vai fazer com que essa mistura fique muito potente, tá? Só um adentro no gengibre. Se você usa anticoagulante, descarta o gengibre. Não tem substituição, não dá para usar gengibre, tá? E se você tem varizes também, não usa creme, usa o gel. Porque aí o gel você passa, ele fica secativo, né? Ele rapidinho seca. Então, vamos lá? 15 gotinhas de laranja selvagem, 5 gotinhas de erva doce, 5 gotas de gengibre, 10 gotas de cardamom. Essa sinergia, essa mistura é para adultos, tá? Para adultos. Ah, Carol, eu tenho uma criança em casa, eu tenho um filho, 10 anos, e eu gostaria de fazer para ele. Se for criança de 10 a 14 anos, você pode dividir isso por 3 e você vai usar uma parte. Se for uma criança de 10 anos para baixo, né? De 4 a 5 anos até 10 anos, você vai dividir isso por 4 e vai usar uma parte. Então, ali, né? Então, presta bem atenção nas medidas. Qualquer coisa depois também pode me mandar direct e aí eu passo certinho para vocês as doses, tá, gente? Por que o laranja? Então, como a gente acabou de falar ali, ela é rica em limoneno. Tem comprovado já estudos que ela diminui a gordura localizada. Aí também ela vai, como eu disse, nós não vamos olhar só para o estético, só para o físico. Nós vamos trabalhar o emocional. Então, a laranja selvagem, ela vai fazer o seu papel maravilhoso, tá? De energizar, trabalhar a ansiedade e vai também restaurar o teu sistema imune, vai fortalecer, tá? Isso é muito bom. A erva doce, como eu já disse, né? Ela ajuda, então, ela é laxativa, ela também é carminativa, ela ajuda a questão de gases e ela ajuda a eliminar toxinas. Por quê? Porque ela é diurética. Então, ela vai desempenhar muito bem esse papel, tá? Ela é muito boa. O gengibre, como eu disse, ele é potencializador, então ele ajuda também na estimulação aí da nossa corrente sanguínea e linfática. Então, olha que maravilha nessa junção, né? Porque além do creme, então, vai começar a queimar as gordurinhas e aí o gengibre vai ajudar nessa eliminação, tá? Então, ele também ajuda, já tem estudos comprovados, tá, gente? O gengibre reduz triglicerídeos, tá? E levemente laxativo. E o cardamomo, que é também um óleo essencial maravilhoso, pouco a gente ouve falar dele, mas ele é muito bom, ele é um tônico estomacal, ele ajuda muitas pessoas com intolerância. Ah, Carol, se eu usar ele vai curar minha intolerância? Não,
tá? Ele ajuda a tonificar o estômago. O que que é isso? Ele vai proteger o teu estômago e também vai te dar uma digestão mais saudável, né? Então, o cardamom, ele é muito usado e indicado para pessoas que têm aí o estômago como órgão de choque. Olha que interessante, gente. Pessoas que têm o estômago difícil de digestão, tudo incomoda, tudo atrapalha. Isso significa o quê? Que é uma pessoa que não consegue digerir as emoções, né? Então, por isso que eu passei para vocês ali também algumas dicas de óleos para tratar a autoconfiança, saber se impor, saber falar. Porque às vezes tu tá no teu trabalho, tem um chefe, poxa, ele te pede tudo pra você, nada pro teu colega de trabalho, e por você não, você foi aquela criança que a mãe sempre diz, não incomoda, não fala nada, respeita os outros. Então você cresce ouvindo isso, e você é um adulto que não incomoda, você é um adulto que não diz não. Tudo que a pessoa fazer, você vai tentar fazer. Então, assim, e aí você acaba, o teu emocional acaba sendo machucado, você vai ferindo as tuas emoções. Então, e isso vai gerando o quê? Vai gerando dor de estômago, vai gerando um intestino preso, um intestino que não funciona. Então, tudo isso a aromaterapia, ela trata, porque ela vai tratar o emocional e vai tratar também a mente. Eu não vou fugir das emoções e da obesidade, mas esses dias eu postei aqui, gente, sobre melasma, tá? Então, saiu estudos recentes. Eu até compartilhei nos meus stories, porque o melasma, ele não tá só relacionado à pigmentação da pele, tá? Ele tá relacionado ao estresse, ele tá relacionado à raiva, a emoções. E é tão verdade isso, tão verdade, gente, que eu também tive muito mais. Hoje a minha pele tá muito clara, quase que imperceptível. Mas quem me conhecesse o ano passado e os anos anteriores, tá? Claro que tem toda uma questão também fisiológica, a gente não pode só levar para o emocional, mas para vocês verem como é trabalhado. Tem a questão do sol, tem a questão fisiológica da pele, gravidez, só que eu hoje uso uma sinergiazinha que eu fiz com creme, e ali dentro tem patchouli, eu tenho cedarwood, tem algumas misturinhas que eu fiz. Gente, ele é fantástico, além de deixar a pele com viço, diminuir linha de expressão, ele tá tratando o meu emocional, sabe? Então, eu passo a noite eu durmo, aí eu pego no sono mais facilmente, a mente desacelera, a mente acalma. Então, a aromaterapia te proporciona isso, ela trata o teu emocional e o teu físico. Se tiverem perguntas, vocês podem mandar, gente, porque assim, ó, senão eu desencadeio falando aqui e aí a gente vai até amanhã de manhã. E a segunda alternativa integrativa, que eu sou apaixonada. Carol, você não gosta de aromaterapia? Amo, mas a gente sempre tem uma paixão, né, gente? E eu sou apaixonada pela ozonioterapia. O que é a ozonioterapia? Gente, a ozonioterapia é um gás, tá? O ozônio é um gás, ele é a divisão das duas moléculas de oxigênio para 3, mas eu não vou entrar muito adentro disso. O que o tratamento com a ozonioterapia vai me auxiliar, vai me beneficiar? Primeiro, tá? O ozônio, ele vai tratar de dentro para fora. Pessoas que fazem ozônio não tem como desinchar, não tem como não emagrecer. Não tem como, gente. Não pode falar para mim, Carol, eu faço e não perdi nada. Não tem como. Se você tem protocolos de ozonioterapia, é automático. Por quê? O ozônio, a principal função dele é a ativação mitocondrial. O que é essa ativação mitocondrial? Ele vai fazer a tua célula respirar. Devido ao dia a dia, fadiga, estresse, metais tóxicos, tudo que a gente tem passado no dia a dia, a nossa célula, ela cansa. Então, em vez de ela ser redondinha, de ela respirar lá bonitinho, ela vai cansando, ela vai ficando fadigada também, imagina, e com o passar dos anos também, e aí ela vai se achatando. E a nossa célula precisa estar respirando normal. Quando a gente faz tratamento com ozonioterapia, tá? O ozônio, quando ele entra, nos primeiros 60 segundos, a principal função dele é essa ativação mitocondrial. É como se a tua célula fizesse, sabe? É como se ela respirasse. E com isso vem antioxidante, anti-inflamatório, analgésico local e imediato, tá?
é restaurador celular, é um antifúngico, ele é antiparasita e acelerador metabólico. Por quê? A célula, para respirar, ela precisa de energia. Então, por isso, ela vai queimar mais e vai estar fazendo essa questão, então, do acelerador metabólico, vai consumir mais energia. Eu gosto muito de indicar para o paciente que faz protocolo de emagrecimento com aplicação local de ozônio, que dá muito resultado. Se você for aplicar o ozônio de manhã, por exemplo, tenta naquele dia fazer um jejum intermitente, né? Vamos supor que tu foi lá 8 horas da manhã, fez tua última refeição ontem à noite, 8 horas da noite, tenta deixar a tua refeição para lá perto das 4, 5 horas da noite, tá? Por quê? Porque o jejum intermitente, ele ajuda o ozônio, né, a fazer essa queima de gordura. Então, a ozonioterapia é maravilhosa, tá, gente? Então, no tratamento de emagrecimento. Melhor ainda se você conseguir juntar os dois, né? Se conseguir juntar aí aromaterapia com ozonioterapia, na certa, tá, gente? Tratou o emocional e, de consequência, você vai emagrecer, você vai ter uma vida melhor. Não é só a questão de emagrecimento, não estamos falando apenas de estética. É claro que existe sim a questão da estética, a gente, mulher principalmente, a gente é mais vaidosa, a gente gosta de ficar um pouquinho mais bonita, mas existe por trás, a obesidade é muito relacionada à saúde, tá? Então, unindo esses tratamentos, você vai desfrutar de uma melhor saúde, de um melhor bem-estar, você vai ter mais energia, menos dores, tá? Então, assim, a gente vê muito mesmo hoje por aí paciente com queixa na lombar de não conseguir varrer ou não conseguir descer uma escada. Então, tudo isso é agravante de obesidade. Então, a gente tem que cuidar muito com isso. E lembre-se sempre, tá? O básico funciona. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Por que o básico funciona? Porque tudo que vem da natureza nos faz bem. Deus criou a natureza, Deus criou tudo para nós e nos faz bem. Então, desembale menos e descasque mais, né? Café da manhã, troca por frutas, proteína, deixa um pouco o trigo de lado, o pãozinho, a bolacha, porque isso não vai te sustentar. Dali um pouco você já vai estar com fome de novo, e aí, né? Então, carrega sempre na bolsa um olhinho essencial, como eu disse lá no início da live, peppermint e lavanda é ótimo para ter na mão, mas quando a gente fala de obesidade, quando existe aí já uma doença agravada, precisamos sim procurar a ajuda de um profissional para trabalhar nossas emoções, para ir mais a fundo, porque eu não tenho só que trabalhar o meu corpo físico, eu preciso trabalhar o meu emocional. Já estamos quase encerrando, gente, só gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Provavelmente você conhece pessoas que já fizeram diversos protocolos de emagrecimento, já tentaram muitas vezes emagrecer e nunca conseguiram. Ou até por um determinado tempo conseguiram e depois voltaram a engordar. Vocês sabem por quê? É porque aquela pessoa não trabalhou, tá?